Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva de famosos, relembrando essas personalidades por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1992. Esse ano, em especial, é um ano muito difícil para mim. E você vai saber o porquê durante o vídeo. Acompanhe a nossa retrospectiva. Perdemos grandes nomes. Vamos começar com um querido cantor da música sertaneja, que foi Aladim. José Nascimento Cardoso. Ele nasceu em Visconde do Rio Branco em 25 de dezembro de 1956 e faleceu em Mogi das Cruzes em 1º de outubro de 1992. Um cantor brasileiro nascido em Minas Gerais. Aladim, junto com Alan, formaram uma das duplas mais queridas do Brasil, foi Alan e Aladim. Ele faleceu muito jovem, aos 35 anos de idade, em decorrência de uma parada cardíaca. E na época teve várias especulações, o seu corpo foi exumado anos depois e teriam dito que teriam marcas de unhas, depois foi desmentido pela família, mas criou aquela especulação, eu creio que não seja verdade. Mas ninguém pode realmente afirmar. Nosso querido Aladim, dos grandes nomes da música sertaneja. Fizeram bastante sucesso com várias versões, músicas como Pra Dizer Que Te Amo, Parabéns Amor, Dois Passarinhos, A 2 Graus, Voltei Pra Você, entre tantas outras, marcaram a carreira de Alan e Aladim. Quero mandar um abraço ao Alan, que segue a sua carreira, já formou outras formações, sempre usando o nome Aladim. Mas o Aladim, o primeiro Aladim, a gente nunca esquece. Vamos relembrar também de um grande cantor dessa música, que foi o nosso querido Antônio Marcos. Faleceu também muito cedo. Antônio Marcos Pensamento da Silva. Ele nasceu em São Paulo em 8 de novembro de 1945 e faleceu em São Paulo em 5 de abril de 1992. Foi um grande cantor, compositor, humorista e até ator. Ele faleceu vítima de insuficiência hepática, de consequência do alcoolismo, a famosa cirrose. Ele compôs e cantou músicas incríveis, como Como Vai Você, O Homem de Nazaré, Oração de um Jovem Triste, Menina de Trança, entre tantas outras. A gente cita apenas algumas. Ele faleceu no dia 5 de abril de 1992, com apenas 46 anos de idade, nosso eterno Antônio Marcos. Vamos relembrar também de uma lenda da TV, e foi o Augusto César Vanucci. Ele que é nascido em Uberaba em 11 de janeiro de 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1992. Foi um ator de cinema, diretor e produtor de TV. Vanucci faleceu aos 58 anos de idade. Ele dirigiu grandes programas: Globo de Ouro, os humorísticos Chico City, Faça Humor, Não Faça Guerra, Os Trapalhões, Balão Mágico, entre tantos outros. Vanucci faleceu aos 58 anos de idade no Rio de Janeiro, vítima de isquemia cerebral, no dia 30 de novembro de 1992. Grande nome da nossa TV. Vamos lembrar também outro grande nome da TV e também como produtor musical, que foi Carlos Imperial, Carlos Eduardo da Corte Imperial. Ele nascido em Cachoeiro do Itapemirim, em 24 de novembro de 1935, e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1992. Um grande produtor artístico. Ele incentivou a Jovem Guarda, deu oportunidade a grandes nomes da música. Vamos citar aqui alguns apenas, como Wilson Simonal e Erasmo Carlos, que foram assessores do Carlos Imperial, um grande nome da TV. Ele foi depois jurado de TV, foi um grande nome realmente, e faleceu realmente muito jovem. Inclusive ele está na nossa homenagem aos famosos que faleceram em busca da beleza. Imperial foi vítima de uma miastenia grave, doença desencadeada por uma dose de diazepam no pós-operatório de uma lipoaspiração. Após a operação para a retirada do timo, ele não resistiu e faleceu aos 56 anos de idade, no Rio de Janeiro. Grande nome na TV. Vamos falar agora do ator Carlos Wilson. Ele, nascido em Vitória, no Espírito Santo, em 24 de maio de 1950 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1992. Foi ator, diretor de teatro, cineasta, coreógrafo. Foi um grande nome realmente. Vários trabalhos no cinema. Na TV, ele começou em Feijão e o Sonho, de 1976, passando por Sinal de Alerta, Marrom Glacê, Coração ao Lado, e seu último trabalho foi em Mandala, de 1987. Carlos Wilson faleceu na Clínica São Vicente, na Gávea, de complicações decorrentes do vírus da AIDS. Ele foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap. Mais uma vez eu faço o pedido para o nosso querido Bruno Madeira, para que a gente possa fazer essa homenagem. Ele faleceu aos 41 anos de idade, no dia 11 de janeiro
fevereiro de 1992. Vamos falar agora de um dos maiores compositores da nossa música, que foi o grande Erivelton Martins. Ele nascido em Vila de Rodeio, no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1912 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1992. Considerado um dos maiores compositores do Brasil. Junto com sua esposa, Dalva de Oliveira, fez parte do Trio de Ouro. Pai também do grande Peri Ribeiro, também já saudoso. Eles fizeram uma grande parceria realmente, Dalva e Erivelton. A discografia fantástica. O filme autobiográfico de Dalva de Oliveira é fantástico. Se você não assistiu ainda, assista. Faleceu no dia 17 de setembro de 1992, aos 80 anos de idade. Grande Erivelton Martins. Vamos falar agora de Leila Miranda, grande atriz e humorista. Nós relembramos ela agora há poucos dias, não é? Nos famosos que você não lembrava que já tinham falecido. A Leila Miranda nasceu no Rio de Janeiro em 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 6 de outubro de 1992. Foi uma grande atriz e comediante brasileira, eternizada por dar vida no programa do Chico Anísio Show, fazendo a mulher do Nazareno, né? A Sofia. Ela falava e ele dizia calada. Era muito bacana. A atriz faleceu em 6 de outubro de 1992 durante uma cirurgia de problemas cardíacos. Ela foi sepultada no cemitério no Burundu, zona oeste do Rio de Janeiro. Faleceu aos 58 anos de idade. Vamos agora falar de outro grande nome do humor, que foi Older Casarré. E um ano antes, né, em 91, faleceu o seu irmão. Olha que coincidência, né? Volney Casarré, grande comediante e também dublador. Ambos eram dubladores e comediantes. Older Bernard Casarré nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 16 de janeiro de 1935. Faleceu no Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 1992. Foi ator, dublador, conhecido por fazer a voz do Jaiminho em O Chaves. Na TV, ele começou em 1971 em um hospital, passando por Feijão Maravilha, Os Trapalhões, Tititi, Chico Anísio Show, Direito de Amar, Fera Radical, Que Rei Sou Eu, Rainha da Sucata, Escolinha do Professor Raimundo e Estados Unidos de Chico City. Older Casarré faleceu no dia 26 de fevereiro de 1992, aos 57 anos de idade, vítima de uma bala perdida, que atingiu o peito quando ele estava dormindo de madrugada em seu apartamento na ladeira San Román, em Copacabana. O ator chegou a ser socorrido pela parceira, Lucila Braga, mas faleceu a caminho do hospital Rocha Maia, no bairro do Botafogo. Infelizmente, faleceu. Foi uma grande perda para o humor brasileiro, Older Casarré. Outro falecimento que parou o Brasil naquele ano de 1992 foi da querida atriz Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1970 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1992. Filha da autora de novelas Glória Pérez. Faleceu muito jovem, plena atividade, no auge da carreira. Em 28 de dezembro de 1992 teve sua vida retirada aos 22 anos. Eu não gosto nem de falar do nome dele. Ele faleceu agora recentemente e eu nem noticiei aqui no canal, devem ter notado. Nem na retrospectiva, nem no dia do seu falecimento. Questão de nem noticiar, nem pronunciar o nome. Uma grande perda. Foi sepultada inicialmente no cemitério São João Batista, depois foi trasladada para o cemitério do Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a novela de Corpo e Alma ficou marcada com essa grande perda. Nossa querida Daniela Pérez. Perdemos também grande cantor Sérgio Murilo. Sérgio Murilo Moreira Rosa. Nasceu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1941, no Rio de Janeiro, e faleceu em 19 de fevereiro de 1992. Foi cantor e compositor brasileiro. Ele fez parte tanto da pré-Jovem Guarda, como também da Jovem Guarda. O cantor integrou um movimento que inclui cantores como Célio Campelo, Tony Campelo, Rony Cordi, Carlos Gonzaga, Wilson Miranda, entre tantos outros. Músicas como Proto Legal, O Pão, que também foi regravada depois pelo grande Reginaldo Rossi, Abandonado, Lua Azul, Tingaling, É Meu Destino Amado, Domingo de Sol, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Ele foi considerado o primeiro rei do rock brasileiro, Sérgio Murilo. Na época do seu falecimento, no dia 19 de fevereiro de 1992, ele faleceu aos 50 anos de idade. Ele morava com sua mãe em Copacabana. Ele faleceu de atrofia cerebral e insuficiência renal em sua casa. O velório ocorreu no cemitério do Catumbi e os únicos representantes
do meio artístico. Infelizmente, ele faleceu realmente esquecido. Foi Aguinaldo Timóteo, saudoso Aguinaldo Timóteo. Ele fazia questão, né, de sempre participar desses momentos difíceis de homenagem. E Eliette Veloso. Foram apenas os dois que estiveram presentes no seu sepultamento. Vamos falar agora de Carlos Machado. Ele que foi conhecido como Rei da Noite. Ele era um produtor e diretor de espetáculos. Pai da atriz Dejane Machado, também já saudosa. Ele nascido em Porto Alegre em 16 de março de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 1992. Dirigiu muitos artistas. Ele faleceu em 5 de janeiro de 1992 aos 83 anos de idade, o Rei da Noite. Vamos relembrar do apresentador Ayrton Perlingeiro, apresentador de rádio e TV. Começou a carreira na rádio transmissora em 1943 e na TV apresentou entre 1952 e 1980 o programa Ayrton Perlingeiro nas tardes de sábado da Rede Tupi. Pai também do apresentador Jorge Perlingeiro. Ele que é o locutor e apresentador das ligas independentes das escolas de samba do Rio de Janeiro. Aquele famoso Nota 10. Ah, que saudade, né? Ele está aí em plena atividade, hoje com 78 anos de idade, Jorge Perlingeiro. Seu pai faleceu aos 70 anos de idade, dia 31 de outubro de 1992. E agora chegou o momento que eu falei no começo do vídeo, que para mim é um ano muito difícil, porque foi nesse ano que eu perdi o meu grande ídolo, minha fonte de inspiração, que foi meu pai, grande radialista, apresentador de TV. Por mais de 40 anos se dedicou a essa profissão maravilhosa que é o rádio. E eu perdi ele muito cedo. Meu pai nasceu em 25, ele faleceu no dia 14 de abril de 1992, apenas 55 anos de idade. Começou muito cedo no rádio, passou pela Rádio Clube de Recife. Ele era pernambucano, nascido em Catende, mas foi criado em Recife. E muito jovem começou no rádio. Depois foi para Paraíba, onde conheceu minha mãe, trabalhou na Tabajara da Paraíba e migrou para o Ceará, mais precisamente para Fortaleza, passando por várias emissoras, pela Rádio Assunção, pela Rádio Iracema, pela Verdes Mares, e lá nasceu seus 3 filhos, Eudes Alves, eu sou caçula, tenho meu irmão do meio, Eucíades Alves, que mora no Rio de Janeiro, e também tem meu outro irmão, mais velho, que reside em Piracuruca, voltou para Piracuruca, estava residindo em Guadalupe e agora está de volta a Piracuruca, que é uma terra que a gente quer um maior bem. E meu pai veio para... Depois de Fortaleza, foi convidado para fazer parte e assumir a direção da TV Rádio Clube do estado do Piauí. Eu era muito pequeno. A TV Rádio Clube é a retransmissora da Rede Globo aqui no nosso estado. E eu sou muito orgulhoso porque meu pai foi um dos precursores do rádio no Piauí. Porque ele ajudou a fundar grandes emissoras na época do rádio AM. Infelizmente, muitas delas, né, fecharam, outras tiveram que migrar para o FM. Fundou a Rádio Difusora de Uruçuí, isso trabalhando em Teresina, na Rádio Clube. Depois de muitos anos, recebeu o convite para fazer a primeira equipe da Rádio Vale do Parnaíba, em Luzilândia, também aqui no Piauí. A rádio, nosso querido Ismar Marques, deputado Ismar Marques. E lá nós fomos morar, passamos um tempo morando em Luzilândia. E durante esse tempo, ele fundou a Rádio Itamaraty de Piripiri, que hoje migrou para FM. Tanto a Super Vale, né, que agora se chama Super Vale, a Rádio Vale do Parnaíba, e a Itamaraty, agora é Itamaraty FM. Essa foi fundada pelo meu pai. E depois ele recebeu o convite da família Nogueira para criar a primeira emissora de rádio da cidade de Pedro II, no estado do Piauí. Trabalhou em outras rádios, né? Teve uma breve passagem por Belém, por Sobral, mas sempre passagens rápidas, ele sempre com um âncora em Fortaleza, né? Fundou a Rádio Cruzeiro de Pedro II, eu lembro como fosse hoje. Levou a querida rainha do forró, Eliane, para fazer a abertura, era muito amiga dela. E lá fez o seu programa, maior audiência de todos os tempos, que foi A Hora da Verdade. Aos domingos fazia o Instantes de Força e era cativante. Meu pai tinha uma voz magnífica, não é puxando saco. Se você não ouviu ainda, ouça no Homenagem a Locutores, parte 1, que já faleceram. Tem lá um trechinho da voz do meu pai. E infelizmente, no dia 14 de abril de 1992, ele passou mal, foi dirigindo seu veículo para o hospital e ele não resistiu a um ataque cardíaco e veio a falecer com 55 anos de idade. Por isso, esse ano é tão difícil para que eu faça essa homenagem. Eu não podia deixar de homenagear meu pai,
Cíades Alves. E eu tenho o maior orgulho de ser seu filho, de ter aprendido tudo que o senhor me ensinou. Meu filho único se chama Cíades Alves da Silva Neto, em sua homenagem. E eu tenho muito orgulho de hoje ser o radialista que eu sou, comunicador que eu sou. E devo tudo, primeiramente a Deus, claro que dá o dom, e a meu pai, Cíades Alves. Desculpem aí o prolongamento dessa homenagem. Espero que vocês entendam. Obrigado pela compreensão. E o nosso vídeo segue. Vamos relembrar de Alex Vianney. Nasceu no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1918 e faleceu em 1º de novembro de 1992. Foi cineasta, produtor, roteirista, autor, jornalista. Iniciou o Diário da Noite em 1945. Também foi correspondente do Cruzeiro. Ele faleceu no dia 1º de novembro de 1992, aos 73 anos de idade. O goleiro Alexandre Escobar Ferreira. Ele nascido em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 2 de janeiro de 1972. Faleceu em São Paulo em 18 de julho de 1992. Um grande goleiro, faleceu precocemente do acidente de carro aos 20 anos de idade. A sua curiosidade é que ele era apontado como sucessor natural de Zete no time do São Paulo. Mas infelizmente faleceu cedo demais e, como já dizia meu pai, é uns morrendo para dar vida a outros. E pelo seu falecimento precoce, o terceiro goleiro do São Paulo era Rogério Ceni. Com a aposentadoria de Zete, ele se tornou o primeiro sucessor, se tornando um grande goleiro. Alfred Drake, ator de Trocando as Bolas, filmaço, de Ed Murphy. Ele faleceu no dia 25 de junho de 1992, aos 77 anos de idade, em Nova York. Peter Allen, um grande cantor, também faleceu jovem demais. Ele teve suas músicas gravadas por Ike Bronx, Olivia Newton-John, entre outros. Ele faleceu vitimado pelo câncer na garganta em decorrência da AIDS em 18 de junho de 1992, com apenas 48 anos de idade. John Anderson foi também um grande ator de filmes de faroeste, trabalhou em Duelo de Titãs, que é um clássico dos faroestes, trabalhou também em Psicose, Sangue de Apache, entre outros. Ele faleceu em 7 de agosto de 1992, aos 69 anos de idade. Grande ator. O ator Dana Andrews. Nos últimos anos de vida, Andrews foi acometido de doença de Alzheimer. Em 1992, um mês antes de completar 84 anos de idade, ele faleceu vitimado por complicações cardíacas agravadas por uma pneumonia. Los Alamitos, Califórnia. Dana Andrews. Vamos agora falar de Jack Arnold, de filmes como O Incrível Homem que Encontrou a Tarântula, A Família Solacidó, A Ilha dos Birutas e A Guerra dos Planetas. Arnold faleceu de arteriosclerose aos 75 anos de idade, no dia 17 de março de 1992, aos 75 anos de idade. Ati George Coury foi também um grande jogador de futebol e dirigente do Santos Futebol Clube. Ele faleceu no dia 1º de dezembro de 1992, aos 88 anos de idade, em Santos, São Paulo. Vamos agora relembrar do compositor e violeiro Atos Campos, agradecendo aqui ao site Recanto Caipira, que é um site maravilhoso. Ele nasceu em 14 de julho de 1923, na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo, e com apenas 16 anos de idade, em parceria com Serrinha, compôs seu maior sucesso, Chitãozinho e Chororó, que foi regravada por grandes duplas como Tunico Tinoco, Serrinha e Caboclinho, Serrinha e Zé do Rancho, Pedro Bento e Zé da Estrada, entre tantos outros. Ele também trabalhou como radialista em várias emissoras, sempre priorizando as músicas sertanejas. Ele faleceu aos 69 anos de idade, em Bragança Paulista, em 1º de novembro de 1992. Vamos relembrar agora do jogador Pita, o lendário, conhecido como Garoto de Ouro e Homem Rifle. Ele fez história no futebol pernambucano, como centroavante do Náutico de Recife, Santa Cruz de Pernambuco, e foi até Nacional do Uruguai. Ele faleceu no dia 27 de outubro de 1992 em Recife, com apenas 50 anos de idade. Shirley Butch, atriz de Humanos sem Papai Noel e Sombras que Vivem. Ela faleceu em sua casa em Massachusetts após uma breve doença. Ela tinha 94 anos de idade. Grande atriz. Sandy Dennis, de filmes como Forasteiros em Nova York e Uma Mulher Diferente.
faleceu de câncer no ovário em Connecticut aos 54 anos de idade, no dia 2 de março de 1992. Dick York, grande ator de A Feiticeira, ele que fez o marido da feiticeira Elizabeth Montgomery, também já saudosa. Ele faleceu de um enfisema pulmonar em 20 de fevereiro de 1992, aos 63 anos de idade. O grande Dick York. Marlene Dietrich, grande atriz e cantora alemã naturalizada americana. Ela faleceu no dia 6 de maio de 1992, aos 90 anos de idade, em Paris, na França. Vamos relembrar também do jogador Ditão, o Homem de Aço. Defendeu Juventus, Portuguesa, Flamengo, Corinthians e a seleção brasileira de 1965 a 1968. Ele era portador de uma espécie de cardiopatia e faleceu em 1º de fevereiro de 1992, com apenas 53 anos de idade, em Guarulhos. Grande perda para o futebol, o nosso grande Ditão. Vamos relembrar do lendário Willie Dixon, o lendário baixista, cantor, compositor e produtor musical, um dos mais importantes nomes do blues. Suas músicas foram gravadas por Led Zeppelin, Bob Dylan, Rolling Stones, The Doors, entre tantos outros. Sua saúde piorou nos anos 70 e 80. Devido ao diabetes, teve uma das suas pernas amputadas. Ele faleceu no dia 29 de janeiro de 1992, aos 76 anos de idade, em Burbank, Califórnia. Phumpuang Dongjan, uma grande cantora tailandesa. Ela era uma espécie de rainha da música sertaneja tailandesa. Ela faleceu muito jovem, no dia 13 de junho de 1992, com apenas 30 anos de idade, vítima de complicações devido ao lúpus. Eduardo Abbas, um ator brasileiro, ele era descendente de árabes e trabalhou em grandes produções, tanto na TV como no cinema. Começou na TV de vanguarda em 1957, passando pelo Grande Teatro Tupi, o Leopardo, Ovelha Negra, Checkmate, Caso Verdade, Jerônimo, Grande Sertão Veredas, Chapadão do Bugre. No cinema, fez O Rei Pelé, Lampião, Rei do Cangaço, Cangaceiros de Lampião, Corisco, Diabo Loiro. Seu último trabalho foi Volúpia de Mulher, de 1984. Ele faleceu no dia 16 de março de 1992, aos 63 anos de idade, em São Paulo. Vamos falar do grande cantor Gilberto Alves, ele que foi muito amigo de Jacob do Bandolim, que é o homenageado da música Aquela Mesa. Ele foi contratado da época da Rádio Clube do Brasil, na época do Grande Cast, que continha Orlando Silva, Aracide Almeida, entre tantos outros. Gilberto Alves faleceu em Jacareí, São Paulo, em 4 de abril de 1992, aos 76 anos de idade. John Hancock, ator. Ele é lembrado pelo papel como Scott, a minissérie da ABC, The Next Generation. Ele faleceu no dia 12 de outubro de 1992, aos 51 anos de idade, de ataque cardíaco, em sua casa em Los Angeles. O grande ator dos filmes de faroeste, John Ireland, de filmes clássicos como Rio Vermelho, ao lado de John Wayne, e Vale da Vingança. Ele faleceu no dia 21 de março de 1992, aos 78 anos de idade, vitimado pela leucemia. Vamos falar agora da venerável Irmã Dulce, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nascida em Salvador em 26 de maio de 1914 e faleceu também em Salvador, na capital da Bahia, em 13 de março de 1992, uma freira brasileira, conhecida como Irmã Dulce. Ela faleceu aos 77 anos de idade. Mesmo com a saúde fragilizada, Irmã Dulce construiu e manteve uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país, as Obras Sociais de Irmã Dulce. Irmã Dulce foi declarada venerável pela Congregação para as Causas dos Santos do Vaticano em 21 de janeiro de 2009. No dia 22 de maio de 2011, Irmã Dulce foi beatificada em Salvador e passou a ser reconhecida como Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Vamos agora falar do ex-presidente da República, Jânio Quadros. Jânio da Silva Quadros nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 25 de janeiro de 1917 e faleceu em São Paulo em 16 de fevereiro de 1992. Foi advogado, professor e político brasileiro. Foi prefeito e governador de São Paulo nos anos 50 e o 22º presidente da República entre 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961, data em que renunciou ao seu mandato. Ele passou os últimos meses de vida entre casas de repouso e quartos de hospitais. Faleceu em São Paulo, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em 16 de fevereiro de 1992, em estado vegetativo, vítima de 3 derrames cerebrais. E está sepultado no Cemitério da Paz, em São Paulo.
Jânio Quadros tinha 75 anos de idade. Vamos lembrar do ator José de Arimateia, esse grande ator maranhense, nascido em Caxias, no estado do Maranhão, em 2 de fevereiro de 1924 e faleceu em Petrópolis, região metropolitana do Rio, em 20 de fevereiro de 1992. Ele participou de Eu Compro Esta Mulher, seu primeiro trabalho em 1962, O Rei dos Ciganos, Balança Mas Não Cai, Chico City, onde fez vários personagens, Pecado Capital, Pai Herói, e seu último trabalho foi em Sétimo Sentido, em 1982. Ele faleceu 20 de fevereiro de 1992, aos 68 anos de idade, vítima de um infarto. Já aposentado, carreira de ator e morando numa chácara em Petrópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro. Grande ator. Vamos falar agora também do grande ator José Parisi. Ele, nascido em São Paulo em 6 de dezembro de 1917 e faleceu em São Paulo em 29 de dezembro de 1992, pai do grande dublador José Parisi Júnior. Eles fundaram a grande empresa de dublagem Parisi Vídeo. Ele trabalhou em Sua Vida Me Pertence, de 1951, TV de Vanguarda, Direito de Nascer, Rosa dos Ventos, Novo Amor, e seu último trabalho foi Mania de Querer, de 1986. José Parisi foi o fundador e dono do estúdio de dublagem Parisi Vídeo, cofundado por seu filho, também saudoso, José Parisi Júnior. Com o falecimento de José Parisi em 1992, Júnior, que era diretor de produção e cofundador, assumiu o papel do pai como proprietário e cofundador até 2005, quando a empresa fechou. José Parisi faleceu no dia 29 de dezembro de 1992, pouco mais de 3 semanas depois do seu aniversário de 75 anos de idade. Leila Lombardi. Maria Grazia Lombardi nasceu em Frugarolo, na Itália, em 26 de março de 1941 e faleceu em Milão, em 3 de março de 1992. Ela foi uma das raras mulheres automobilistas da Fórmula 1, por isso merece ser lembrada. Ela faleceu aos 50 anos de idade em Milão, onde residia. Ela faleceu vitimada por um câncer. Lourival Batista, o Louro do Pajeú, o rei dos trocadilhos, foi um grande repentista brasileiro. Nascida em São José do Egito, em 6 de janeiro de 1915, faleceu em São José do Egito em 5 de dezembro de 1992 e foi um dos mais afamados poetas populares do Nordeste brasileiro. Ele faleceu no dia 5 de dezembro de 1992, aos 67 anos de idade. Luiz Essa, fundador do Tambatrio. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1936 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de maio de 1992. Ele acompanhou grandes nomes da MPB como Maísa, Nara Leão, Silvinha Telles, Elis Regina, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 25 de maio de 1992 em Sertãozinho, no interior do Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 56 anos de idade. Marcos Vinícius Dias, jogador de basquetebol brasileiro, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 em Londres, Reino Unido. Ele, nascido no Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1923, faleceu no ano de 1992, aos 69 anos de idade. Vamos relembrar da MC Trouble. Faleceu muito jovem, aos 21 anos de idade. Latasha Sharon Rogers era o nome artístico de MC Trouble, cantora de rap americana. Faleceu enquanto dormia no dia 4 de junho de 1992 na casa de um amigo em Los Angeles. Ela sofreu uma convulsão que resultou em uma parada cardíaca. Muito jovem, 21 anos de idade. Vamos relembrar do jogador de futebol Russinho, nascido no Rio de Janeiro em 18 de dezembro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de abril de 1992, aos 89 anos de idade. Ele atuou no Andrari, Vasco da Gama e Botafogo e defendeu a seleção brasileira na primeira Copa do Mundo em 1930. Ele faleceu aos 89 anos de idade, no dia 18 de abril de 1992. Vamos relembrar do ator Neville Brand, de filmes como Carril, o Xerife do Oeste, com Joe Wayne, Loredo, entre outros. Grande nome dos filmes de faroeste. Ele faleceu no dia 16 de abril de 1992, aos 71 anos de idade. Vamos falar do palhaço Pimentinha, ele que era sobrinho do palhaço Arrelia, né? Que saudade. Walter Seyssel nasceu em Juiz de Fora em 16 de junho de 1926 e faleceu em Itu em 17 de junho de 1992, que é um grande palhaço. Ele foi casado com a apresentadora da TV Record dos anos 50 e 60, Amélia Rocha. Ele participou do filme O Trapalhão na Ilha do Tesouro. Ele foi um membro de uma das famílias mais tradicionais do mundo do circo brasileiro, os Seyssel. Ele faleceu aos 66 anos de idade em Itu. Paulo Vilaça,
grande ator. Ele nascido em Bauru em 23 de maio de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 1992. Ele participou de grandes produções do cinema e da TV, trabalhando em Moinho dos Ventos, Morro dos Ventos Uivantes em 1967, O Bofe, Anos Dourados, Armação Ilimitada, Selva de Pedra, Helena, Chapadão do Bugre, Vale Tudo, Barriga de Aluguel. Ele foi casado com a grande atriz Marília Pêra. Paulo Vilaça faleceu aos 58 anos de idade, no Rio de Janeiro, por complicações decorrentes da AIDS, e sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande ator. Pedro Caetano, grande compositor de sucessos como Foi uma Pedra que Rolou, O que se Leva da Vida, Garota Radical, entre outras. Pedro Caetano, nascido em Bananal, no estado de São Paulo, em 1º de fevereiro de 1911, faleceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1992. Teve como parceiros o saudoso Pixinguinha, Noel Rosa, entre outros. E faleceu aos 91 anos de idade. Anthony Perkins, ator de filmes da série Psicose, do grande Alfred Hitchcock. Ele faleceu em sua residência em Hollywood Hills em 12 de setembro de 1992, vítima de complicações decorrentes relacionadas à AIDS e pneumonia. Grande ator. Vamos lembrar de Popó do Ileiaê, nascido em Salvador, no estado da Bahia, em 18 de março de 1952 e faleceu também na Bahia em 16 de novembro de 1992, apenas 44 anos de idade. Ele fundou o primeiro bloco afro do Brasil, o Ileiaê. Jeff Porcaro, baterista fundador da banda Toto, grande sucesso, faleceu jovem demais, apenas 38 anos de idade. Grande lenda da música, faleceu no dia 5 de agosto de 1992. Ele sofreu um ataque cardíaco. Ele estava usando pesticida no seu jardim e teve uma reação alérgica à substância e provocou o ataque. Muito jovem, 38 anos de idade. Roberto Martins, grande compositor. A música O Cordão dos Puxa-Sacos, um dos seus grandes sucessos. Nascido no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1909 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de março de 1992. Ele tinha 83 anos de idade. Sam Kinison, um comediante de stand-up norte-americano. Ele faleceu no dia 10 de abril de 1992 aos 38 anos de idade. Ronnie Sri Isan, uma cantora e atriz tailandesa, também faleceu muito jovem. Esse ano foram duas grandes estrelas da Tailândia. Faleceu no dia 26 de fevereiro de 1992 com apenas 20 anos de idade. Muito triste. Grace Stanford, grande atriz também, faleceu aos 88 anos de idade. Ela foi esposa do grande cartunista Walter Lantz, o criador do Pica-Pau, grande sucesso dos desenhos animados. Ela faleceu no dia 17 de março de 1992. Vamos agora falar de um grande líder político, que foi Ulisses Guimarães. Nascido em Tirapina, no estado de São Paulo, em 6 de outubro de 1916 e faleceu em Angra dos Reis em 12 de outubro de 1992. Foi um político e advogado brasileiro. Ele foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988. Ulisses Guimarães faleceu em um acidente aéreo de helicóptero ao largo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992, junto à esposa do namora, o ex-senador Severo Gomes, e a esposa deste e o piloto. Os 5 falecidos nesse acidente, somente o corpo de Ulisses Guimarães foi o único que nunca foi encontrado. Ele faleceu aos 76 anos de idade. Dai Vernon foi um grande ilusionista do século XX. Ele tornou-se conhecido como o homem que enganou Henry Houdini. Foi um dos grandes ilusionistas do mundo. Sua especialidade eram os truques feitos, especialmente com cartas. Ele faleceu no dia 21 de agosto de 1992, aos 98 anos de idade. Heng Heng foi um ator de arte marcial filipino. Ele também atuou em filmes de faroeste. Ele foi o agente 00. Faleceu muito jovem, aos 34 anos de idade, em 29 de agosto de 1992. Ele faleceu de um ataque cardíaco. Conforme descrito por seu irmão, naquela manhã, Ernesto Dela Cruz, o Weng Eng, já estava doente na cama devido a um ataque cardíaco anterior. Caiu da cama e foi encontrado inconsciente. Foi levado às pressas para o hospital, onde foi declarado sem vida. Muito jovem, 34 anos de idade. Wilson Barros, diretor de cinema brasileiro, ele ficou bastante conhecido pelo longa-metragem Anjos da Noite e ganhou vários prêmios em vários festivais. Wilson Barros faleceu com apenas 44 anos de idade, em complicações decorrentes da AIDS. Muito jovem, 44 anos de idade. Xandó Batista, grande ator também e dublador brasileiro, nascido em São Paulo em 4 de julho de 1920 e faleceu em São Lourenço,
estado de Minas Gerais, no dia 1º de outubro de 1992, aos 72 anos de idade. Trabalhou no Grande Teatro Tupi, em 1952, O Vigilante Rodoviário, com grande sucesso também, Direito de Nascer, Renúncia, Chapadão do Bugre, Pantanal. E seu último trabalho foi Ana Raio e Zé Trovão, em 1990. Ele faleceu aos 72 anos de idade, vitimado por um acidente automobilístico. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de um dos maiores locutores de rodeio de todos os tempos, que foi o querido Zé do Prato, José Antônio de Souza. Ele nascido em Regente Feijó, no estado de São Paulo, em 29 de abril de 1948 e faleceu em São Paulo em 27 de janeiro de 1992. Considerado o maior locutor de rodeios do Brasil, ele foi o criador do famoso jargão Segura Pian. Era realmente fantástico. Em 27 de dezembro de 1991, foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde realizou uma cirurgia bem sucedida para sanar uma pancreatite. Durante a sua internação, foi acometido por uma infecção generalizada, falecendo na UTI com apenas 43 anos de idade, e foi sepultado na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Faleceu no dia 27 de janeiro de 1992. E para você que assistiu nossa homenagem na retrospectiva do ano de 1991, vai um alô super especial para você. Nosso amigo Luiz Calbo, lá de Itapuã, Salvador, Bahia, sempre nos acompanhando. Clóvis Lomba, de Ilhéus, Bahia, muito obrigado pelas palavras de incentivo. O Expresso 222, obrigado. Maria José dos Santos, obrigado pelo elogio. O Tito Quinaste, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, obrigado. Jonathan Ferreira, um abraço lá de Marajó, no Pará, tá sempre nos acompanhando e também conversando comigo no Zap, viu? Obrigado. Jonathan Ferreira. O Vivaldo Carolino Lessa, de Itapetinga, Bahia, obrigado, viu, pelo elogio. Luiz Antônio Dias, lá de Piauzinho, São Paulo. Maurício Eurico de Lima, obrigado, viu? Maria Lúcia Duclos, sempre nos acompanhando. Meire Lazier, não perde no seu vídeo. O Jorge Tatsuda, lá do Japão, também, muito obrigado. O Vitor Lucas, também companheiro do nosso trabalho. Rosimeire Modesto, de São Paulo. O Mauro Maurício, de Araraquara. A Kelly de Oliveira, muito obrigado. O Alexandre Lopes, sempre nos acompanhando. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Marcelo Marinho, de Fortaleza, Ceará, tem um canal também no YouTube. Se inscreva no canal do meu amigo Marílio Marinho, de Fortaleza, Ceará. Um abraço, ele também está sempre nos acompanhando. Diego de Oliveira, de Nova Olinda, Ceará, também conterrâneo cearense. O Valmiro Peonório, de Itaquaquecetuba, São Paulo, obrigado. O Antônio de Matos, Janete Cinzato Vital, lá do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, obrigado. O Antônio Silva, lá de Felixlândia. O Geraldo Roque, de Aparecida, São Paulo, obrigado pelo carinho. José de Anchieta. Maxwell Marinho, de Martins, Rio Grande do Norte. Luiz Albertina, aqui de Paulistana, no Piauí. A Estação das Flores, sempre com a gente. João Medeiros, nosso parceiro Bruno Madeira. O Carlos Henrique, Sidneia Alves. Douglas De Vito, também nos acompanhando. Ednei Davi, lá do Paraná. A Maria Barros, fez vários pedidos também. Alexandre de Moraes. Olha quanta gente nos acompanhou nesse vídeo, hein? Maicon Silva, a nossa amiga Cláudia de São Paulo, do canal CR, e Elis Magalhães. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.